Criado em 2016, o Programa de Revisão dos Benefícios por Incapacidade, popularmente conhecido como Pente Fino, tem o objetivo de fazer perícias médicas para localizar benefício irregular, embora a revisão feita em escala termine atingindo indevidamente a renda de muitos que estão no seu direito. Ou seja, como é um volume muito grande de benefícios, algumas injustiças acabam acontecendo que são corrigidas na justiça. Ou seja, você tem o benefício cortado e aí tem que ir lá para a justiça para poder corrigir, enfim. E aí foi muito tempo sem receber, você ficou sem seu dinheiro, atrapalhou suas contas, enfim. Resolve, mas o prejuízo é enorme. Tradicionalmente, o programa se limitava a auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Os titulares do auxílio-acidente, benefício pago em razão de sequelas herdadas por eventos acidentários, eram poupados até então. Porém, o sossego deles acabou com essa nova MP que já virou lei, MP 1113. Dentre as várias mudanças trazidas pela MP 1113 de 2022, que foi já convertida na Lei 14.441, a mais polêmica, sem dúvida alguma, é a inclusão do auxílio-acidente dentre os benefícios por incapacidade passíveis de sofrer revisão pela perícia médica. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas segundo o governo, a justificativa é para poupar dinheiro para poder pagar os benefícios sociais, o que é um absurdo. Você não pode tirar um benefício previdenciário, economizar num benefício previdenciário em que você paga. Para quem não sabe, o INSS é uma seguradora, você está pagando um seguro ali, e as pessoas que recebem benefícios assistenciais, elas não pagam nada, né? É assistência do governo. Então, você está tirando de uma pessoa que paga assistência, paga seguro, para dar para uma pessoa que não paga nada. Isso é responsabilidade do governo. Não estou entrando no mérito se tem que pagar o benefício assistencial ou não. Tem que pagar, mas com outra verba. Não precisa cortar o auxílio-acidente para poder bancar esses benefícios sociais. Então, essa foi a justificativa do governo. Já começou muito errado por aí. Dando continuidade, baseado nisso, recebemos uma enxurrada de perguntas sobre beneficiários de auxílio-acidente com 60 anos ou mais, ou 15 em benefício 55 de idade, né? Também estão isentos. É o seguinte, vamos direto no texto da Lei 8.213, que foi a lei que foi alterada. O artigo 101 diz o seguinte, pessoal. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, ou auxílio-acidente, ou aposentadoria por incapacidade permanente. Então, aqui é auxílio-doença, aqui é auxílio-acidente e aqui é aposentadoria por invalidez. São os novos nomes, tá? Só para traduzir aqui para vocês. E também o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, então aqui ele engloba os dois, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeterem-se a exame médico a cargo da Previdência para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social e, por fim, tratamento oferecido gratuitamente, exceto cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. E aí vem o parágrafo 1º aqui, que diz o seguinte: o aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata o caput, ou seja, o que a gente falou anteriormente aqui, neste artigo, após completarem 55 anos ou mais de idade e quando decorridos 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu. Então, perceba, o artigo aqui, ele limita essa isenção a aposentado por invalidez e a pensionista inválido. Próximo, após completarem 60 anos, também relacionado ao aposentado por invalidez e também ao pensionista inválido. A isenção de que trata o parágrafo 1º não se aplica quando o exame tem as seguintes finalidades: verificar a necessidade de assistência permanente de outra pessoa para a concessão de acréscimo de 25% sobre o valor do benefício, conforme dispõe o artigo 45.
verificar a recuperação de capacidade do trabalho mediante solicitação do aposentado ou pensionista que se julgar apto, subsidiar a autoridade judiciária na concessão de curatela, conforme dispõe o artigo 110. Respondendo a pergunta aqui baseado no que está na lei. Está muito claro aqui, isso aqui é grifo nosso, mas o parágrafo 1º limitou. Aposentadoria por invalidez, o aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado ao trabalho estarão isentos, tá? Ele não colocou aqui o auxílio acidente, tá? O beneficiário do auxílio acidente não entrou nessa isenção de 60 anos e 55 e 15 em benefício. Tá tudo perdido então, Fernando? Nem tudo está perdido. Uma brecha que o governo deu, tanto na MP quanto na lei, foi deixar de modificar também o parágrafo 1º do artigo 86 da Lei de Benefícios, para constituir a nova conjectura da cessação do auxílio acidente, através da revisão médica e não tão somente a garantia de recebimento do benefício até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito. Ficou confuso? Vou explicar aqui para vocês. Olha só. Vejam que o artigo 86 da Lei 8.213 ele permaneceu intacto. O artigo 101 teve a inclusão do auxílio acidente no rol de benefícios a serem revistos. E o artigo 86, que define o que é o B94, ele ficou aqui intacto. Então ele diz o seguinte: o auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente ou de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Aí o parágrafo 1º mais importante. O auxílio acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício e será devido, observado o disposto no parágrafo 5º, até a véspera do início da aposentadoria, ou seja, aposentou você perde, ou até a data do óbito do segurado. Ou seja, eles não previram aqui, no artigo principal do auxílio acidente, a questão da revisão. Então, por exemplo, o artigo aqui deveria ser alterado para da seguinte forma: será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria, até que a incapacidade seja recuperada, ou até a data do óbito do segurado. Então, ficou um rol aqui taxativo, né? Só nas duas hipóteses pode ser cessado o B94. Então, mais um motivo aqui para dar pano para manga com relação a essa revisão, caso você receba a sua convocação. Mais um motivo, né? Mais uma tese de defesa aqui para vocês. Além dessa brecha que ficou, temos ainda a questão da decadência, ou seja, a impossibilidade de rever benefícios com mais de 10 anos. Temos também a tese da irretroatividade da lei, ou seja, os efeitos da lei não podem retroagir se isso caracterizar prejuízo a ato jurídico perfeito, ou seja, a concessão do benefício foi um ato jurídico perfeito, ao direito adquirido ou a coisa julgada no caso de processos judiciais, também é uma tese de defesa. Por fim, o fato do auxílio acidente ser um benefício indenizatório também torna a revisão para a cessação um ponto muito contraditório, que vai gerar teses judiciais contrárias. Vou dar um exemplo para você. Ele é um benefício que ele é abaixo do salário mínimo, é o único. Por quê? Porque ele é indenizatório, tá? Ele é uma indenização. O INSS é uma seguradora, apesar de muitas não enxergarem assim, ela é sim uma seguradora. Você paga ali a sua contribuição contra os riscos sociais. E se você se acidentar e tiver a redução da sua capacidade laborativa, você recebe uma indenização, que é o B94, que é o auxílio acidente. Vamos supor que o INSS oferecesse essa indenização de uma só vez, por exemplo, R$200 mil de uma só vez, ou parcelas de 500 aí para o resto da sua vida ou por um bom tempo. E se você recebesse tudo de uma vez, já que é uma indenização, e agora viesse o pente fino, você tivesse optado por receber parcelado. Um recebeu tudo de uma vez, o outro recebeu parcelado, vai ficar agora sem a metade? Então, não tem muito cabimento quando você fala em indenização, você cortar essa indenização porque a pessoa se recuperou
ficou muito contraditório também. O fato de ser um benefício indenizatório realmente torna inviável, torna pelo menos aí muito estranha, né, descabida uma revisão no pente fino, no auxílio acidente. Porém, antes de tudo isso acontecer, pode ser que você seja convocado. Se você for convocado para comparecer pessoalmente para realizar uma perícia, tenha em mãos todos os documentos que comprovem o seu estado clínico, da doença ou acidente que afastou das atividades laborais, como atestados médicos, como CID, informações sobre a incapacidade para o retorno ao trabalho, exames médicos atualizados que demonstrem a doença e a incapacidade para o trabalho, cópia dos prontuários médicos, do posto de saúde, hospitais e clínicas, né? Se tiver exames atuais, melhor ainda, ressonância, por exemplo, a depender da sua lesão. Se a concessão for judicial, tenha laudo pericial feito no processo, a sentença e outras decisões. E se o segurado estiver acamado ou internado, existem também normas que possibilitam que o servidor do INSS se desloque até onde o segurado está para realizar a perícia. Nesse caso, o representante do segurado deve comparecer com antecedência mínima de 3 dias da perícia, com um atestado informando sobre a condição de saúde deste segurado. Então, antes de tudo acontecer, da questão da isenção, da questão das teses, você pode ser convocado. E aí você pode não ter o benefício cortado. Então, tente apresentar ali todos os seus documentos que comprovem que realmente você continua incapaz, que essa sequela continua te atrapalhando ou que te atrapalhou muito. E, na impossibilidade de manter o benefício, se porventura cortarem o seu benefício mesmo assim, aí vamos partir para as teses aí que eu falei para vocês, que existem várias contra o corte do B94. Mas, no primeiro momento, prepare-se bem, com exames, com receitas, enfim, com tudo, com exames de imagem, tudo que você tiver que facilite, que demonstre que realmente essa sequela ela te atrapalha até hoje, que você merece essa indenização, tá bom? Essa é a primeira parte. Se não deu certo, a gente vai passar para outra parte, que aí vão ser as teses, e aí já vai cair já para o judiciário na sua defesa. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do vídeo. Ainda ficou com dúvida, pode deixar no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você que é inscrito no canal. Não é inscrito ainda, inscreva-se agora, ative o sininho de notificação, que a gente está aqui sempre para te ajudar.